Você já sentiu que as histórias da Bíblia poderiam ser mais reais? E se eu te dissesse que as provas físicas do Monte Sinai existem, mas sua localização real na Arábia Saudita é um segredo guardado a 7 chaves? Prepare-se, pois hoje vamos revelar a verdadeira localização do Monte Sinai, com evidências arqueológicas que o mundo não deveria ver. O que você está prestes a assistir vai desafiar o que você aprendeu e pode confirmar a história da Bíblia de uma vez por todas. Antes de revelarmos tudo, comente aqui embaixo onde você acha que fica o Monte Sinai. E se você ama os segredos da Bíblia, já se inscreve no canal, porque a maioria das pessoas que nos assistem ainda não são inscritas. Fique até o fim, pois o que Deus está revelando em nossos dias é uma profecia bíblica se cumprindo, e você não vai querer perder. Prepare o seu coração para o que vamos explorar juntos. Por séculos, a tradição nos apontou um lugar específico no Egito como sendo o Monte Sinai, o monte sagrado onde Deus entregou os 10 mandamentos. Peregrinos e estudiosos foram até lá, e o turismo religioso floresceu. Mas, e se eu te dissesse que as Escrituras, quando lidas com atenção e um coração aberto, apontam para uma direção completamente diferente? Pense bem, a Bíblia é clara quando diz que, após fugir do Egito, Moisés foi para a terra de Midian. E onde fica Midian? A história da Bíblia e os mapas antigos nos mostram que essa região corresponde ao noroeste da atual Arábia Saudita. É fascinante pensar que a verdadeira localização do Monte Sinai pode ter estado debaixo de nossos narizes o tempo todo, escondida em plena vista, esperando por uma geração que estivesse pronta para enxergar. Isso nos faz questionar: estamos realmente dispostos a seguir a verdade, mesmo que ela abale nossas convicções mais antigas? Vamos mergulhar mais fundo nisso. O livro de Êxodo não é apenas uma história de fuga, mas um mapa espiritual e geográfico. Em Gálatas 4:25, o próprio apóstolo Paulo afirma que o Monte Sinai fica na Arábia. Uau! Está lá, na palavra. Como podemos ignorar isso por tanto tempo? A verdade é que muitas vezes nos acomodamos com o que nos é ensinado sem buscar a confirmação nas Escrituras. A descoberta de que Jebel al-Lawz, uma montanha imponente na Arábia Saudita, corresponde a todas as descrições bíblicas, é mais do que uma teoria, é uma poderosa revelação divina. É como se Deus estivesse descortinando um de seus grandes segredos da Bíblia para nós hoje. Esta não é uma mera curiosidade acadêmica. É um chamado para reexaminarmos nossa fé e a forma como lemos a palavra. Se o monte está em Midian, onde Moisés viveu por 40 anos, isso muda tudo. Significa que Deus o chamou de volta para um lugar que ele conhecia, como a palma de sua mão. Pense na sua própria vida. Quantas vezes Deus te chama para um lugar ou situação que você já conhece, mas para te dar uma nova perspectiva, uma nova missão? Foi o que aconteceu com Moisés. Ele não foi para um lugar estranho, ele voltou para o quintal de casa. Essa percepção humaniza a jornada dele e torna a história da Bíblia ainda mais palpável. A possibilidade de Jebel al-Lawz ser o verdadeiro monte sagrado abre a porta para uma nova era na arqueologia bíblica, uma que confirma a palavra de Deus de forma tangível e inegável. Não estamos falando de lendas, mas de evidências arqueológicas que começam a surgir e que gritam a veracidade do relato do Êxodo. O que vamos ver a seguir são provas que desafiam a lógica e fortalecem a fé, começando com um milagre petrificado no meio do deserto, um testemunho poderoso do cuidado de Deus com seu povo. Agora, prepare seu espírito para testemunhar algo extraordinário. Imagine a cena descrita no livro de Êxodo, capítulo 17. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão, murmura contra Moisés no meio do acampamento no deserto. Eles estão exaustos, com sede
e o desespero começa a tomar conta. Foi para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nosso gado, que nos tiraste do Egito, eles clamavam. É nesse momento de crise extrema que Deus intervém com uma ordem no mínimo inusitada. Ele diz a Moisés para pegar seu cajado, ir até a rocha de Horebe e feri-la diante dos anciãos de Israel. Pense na fé que foi necessária para obedecer a essa instrução. Ferir uma rocha, esperando que dela saia água. Isso desafia toda a lógica humana. E é exatamente aí, no impossível, que a glória de Deus se manifesta. A descoberta de uma candidata para essa rocha em Jebel al-Laus é uma das mais impactantes evidências arqueológicas que sustentam a localização do Monte Sinai na Arábia Saudita. Observem com atenção o que foi encontrado aos pés desta montanha. Uma rocha colossal de granito, com a altura de um prédio de 6 andares, perfeitamente dividida ao meio, como se um golpe preciso a tivesse partido. Mas o que torna essa descoberta um dos maiores segredos da Bíblia vindo à tona é o que se vê em sua base e no caminho abaixo dela. Marcas inconfundíveis de uma erosão massiva causada por um volume de água imenso, como se um rio tivesse jorrado dali com força por um longo período. Geólogos que observam as imagens ficam perplexos, pois tal erosão não faz sentido no clima árido daquela região. É uma anomalia geológica que aponta diretamente para um evento sobrenatural, uma verdadeira revelação divina gravada na pedra. Esta não é uma rocha qualquer. É um monumento silencioso que testifica a veracidade da história da Bíblia. Um elo físico e tangível com o milagre descrito no livro de Êxodo. A arqueologia bíblica aqui não interpreta. Ela apenas constata o que está diante dos olhos. O que isso significa para a nossa fé hoje? Em 1 Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo revela que aquela rocha era um símbolo de Cristo. Assim como a rocha foi ferida para dar água ao povo, Cristo foi ferido na cruz para nos dar a água viva da salvação. Ver a imagem desta rocha partida, a rocha de Horebe, não é apenas ver uma prova histórica. É um convite para bebermos mais fundo da fonte que é Jesus. Deus não deixou apenas um relato escrito. Ele deixou um memorial em pedra para que, nesta geração, nossa fé não fosse baseada apenas no ouvir, mas também no ver. A verdadeira localização do Monte Sinai começa a se descortinar através dessas evidências irrefutáveis. Mas se uma rocha que saciou a sede de milhões já é impressionante, imagine o que encontraremos ao nos aproximarmos da base da montanha, onde um dos episódios mais sombrios da jornada de Israel também deixou sua marca indelével. Agora, vamos caminhar para um local de profunda e solene importância na base do Jebel al-Laus. Enquanto Moisés estava no cume do Monte Sinai, envolto pela nuvem da glória de Deus e recebendo as tábuas da lei, algo terrível acontecia no acampamento no deserto. A impaciência, a mesma que gerou a sede e a murmuração, deu origem a um dos atos mais infames de toda a história da Bíblia, a idolatria. O povo, sentindo-se abandonado, pressionou Arão a criar um Deus visível, algo que pudessem tocar e seguir. E assim, das joias e do ouro do Egito, nasceu o bezerro de ouro, uma abominação que representava os deuses egípcios que eles deveriam ter deixado para trás. Aquele ato de rebelião, descrito em Êxodo 32, não foi apenas uma falha momentânea, foi uma rejeição direta ao Deus vivo que os havia libertado com mão forte e os sustentado com milagres. Foi a troca da presença do Criador por uma criação de mãos humanas. O que a arqueologia bíblica encontrou no pé da montanha na Arábia Saudita é de arrepiar. Um grande monte de pedras empilhadas, formando uma espécie de altar, cercado por uma área que claramente foi designada para rituais. Mas a prova definitiva, a assinatura deste evento, está gravada nas próprias pedras. Inúmeros petróglifos, gravuras antigas,
cobrem a superfície deste altar. E o que elas retratam não são cenas de caça ou símbolos abstratos. São figuras de touros e bezerros, desenhados em um estilo inconfundivelmente egípcio, o do deus Apis. Encontrar o altar do bezerro de ouro exatamente onde a Bíblia indica que o acampamento estava estabelecido é uma das mais contundentes evidências arqueológicas já descobertas. Isso solidifica a teoria sobre a verdadeira localização do Monte Sinai, pois a coincidência é simplesmente impossível de ser ignorada. É mais um dos segredos da Bíblia que a areia do tempo não conseguiu apagar. Reflita sobre isso por um instante. A idolatria não é apenas sobre se curvar a uma estátua, é sobre qualquer coisa que colocamos no lugar de Deus em nosso coração. Dinheiro, carreira, relacionamentos, até mesmo a religiosidade vazia. Essa descoberta de o altar do bezerro de ouro é um alerta divino, uma revelação divina sobre a nossa própria fragilidade e a santidade de Deus. Ele nos adverte sobre o perigo de querermos um Deus que possamos controlar, em vez de nos rendermos ao Deus que nos controla com amor. É um memorial eterno da quebra da aliança. Contudo, a história não termina na rebelião do homem. A poucos metros desse monumento à infidelidade, encontramos outra estrutura de pedras que nos fala sobre a perseverança da graça de Deus e sua aliança com as 12 tribos de Israel. Depois do sombrio episódio envolvendo o altar do bezerro de ouro, a história da aliança entre Deus e seu povo precisava ser reafirmada. E foi exatamente o que aconteceu. Em Êxodo 24, lemos um relato poderoso. Antes mesmo de subir ao Monte Sinai para receber as tábuas de pedra, Moisés construiu um altar ao pé do monte e, notavelmente, ergueu 12 colunas de pedra. A palavra diz, em Êxodo 24:4, e levantou-se de manhã cedo e edificou um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Este ato não foi meramente simbólico. Foi uma declaração de identidade e unidade. Cada pilar representava uma tribo, uma família, um ramo da grande nação que estava ali, junta, entrando em um pacto sagrado com o Deus Altíssimo. Imagine a cena: o altar representando a presença de Deus e os 12 pilares representando a totalidade do povo, de pé, comprometendo-se com a aliança. Agora, o que as expedições modernas encontraram em Jebel al-Laus, exatamente no local apropriado, de acordo com a narrativa bíblica, foram descobertos os restos do que parecem ser essas colunas. Vários pilares de diâmetro semelhante, alguns caídos e desgastados pela ação do tempo, foram identificados e documentados. Esta é mais uma peça no quebra-cabeça da arqueologia bíblica que se encaixa com uma precisão impressionante. Não se trata de uma única evidência isolada, mas de um complexo de achados que contam a mesma história, na mesma ordem que o livro de Êxodo. A presença desses possíveis pilares, tão perto do altar e da rocha, fortalece imensamente o argumento de que estamos olhando para a verdadeira localização do Monte Sinai. São evidências arqueológicas que transformam a leitura da história da Bíblia em uma experiência viva e palpável. Esses pilares são uma revelação divina sobre a natureza do povo de Deus. Embora fossem 12 tribos distintas, com suas próprias identidades e características, perante Deus, elas eram uma só nação, unidas por uma única aliança. Isso nos ensina muito sobre a igreja hoje. Somos muitos, de diferentes lugares e com diferentes dons, mas em Cristo somos um só corpo. Cada um de nós é como um pilar, chamado para sustentar a fé e dar testemunho do Deus vivo. Ver os restos desses pilares na Arábia Saudita nos inspira a buscar essa unidade e a nos mantermos firmes no propósito de Deus. E depois de testemunhar os memoriais da provisão, da rebelião e da aliança na base da montanha, nossa jornada agora nos leva a olhar para cima, para o cume,
onde a própria montanha carrega uma cicatriz de fogo, uma marca do encontro mais intenso entre Deus e o homem. Elevemos agora os nossos olhos e o nosso espírito para o topo da montanha. A Bíblia nos dá uma descrição de tirar o fôlego do momento em que Deus desceu sobre o Monte Sinai. Em Êxodo 19:18, lemos: "E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente." Tente visualizar essa cena. Não foi uma manifestação sutil. Foi um evento cósmico, uma demonstração da santidade e do poder absoluto de Deus que marcou a criação para sempre. O som da trombeta, o fogo, a fumaça densa, a terra tremendo sob os pés de Moisés e do povo. A presença de Deus era tão intensa, tão pura e tão avassaladora, que a própria montanha reagiu, queimando como uma tocha. Era um sinal claro e temível de que o Deus que estava se revelando não era um Deus qualquer, mas o Criador dos céus e da terra. Pois bem, o que encontramos hoje quando olhamos para o cume do Jebel al-Lawz, na Arábia Saudita? Exatamente o que a Bíblia descreve. Enquanto a base e as encostas da montanha são de um granito de cor clara, o pico é visivelmente escuro, preto, como se tivesse sido carbonizado por um calor extraordinário. Isso não é uma variação geológica comum. As rochas no topo estão termicamente metamorfoseadas, vitrificadas na superfície. Um fenômeno que só acontece sob temperaturas altíssimas. É como se a montanha carregasse uma cicatriz de fogo. Esta é, talvez, a mais dramática de todas as evidências arqueológicas encontradas no local. O cume queimado do Sinai não é uma lenda. É uma realidade geológica que pode ser vista e fotografada. A arqueologia bíblica aqui encontra um ponto de contato direto com o sobrenatural. Um vestígio físico de uma teofania, a manifestação visível de Deus. Essa visão do cume queimado do Sinai é uma poderosa revelação divina sobre a natureza de Deus. Hebreus 12:29 nos lembra que o nosso Deus é um fogo consumidor. Aquele fogo que queimou o topo do Monte Sinai é um lembrete eterno da sua santidade, pureza e justiça. Ele nos ensina a nos aproximarmos de Deus com reverência e temor santo, não com a presunção de que podemos tratá-lo de qualquer maneira. Este achado confronta uma fé superficial e nos chama de volta à profundidade da adoração verdadeira. E pensar que o mesmo Deus que se manifestou com tanto poder é o que nos convida a um relacionamento íntimo através de Cristo. Agora, se a montanha ardia em fogo e toda essa glória se manifestava, uma pergunta lógica surge: onde exatamente ficou o povo que testemunhou tudo isso? O que nos leva a explorar a vasta planície que cerca a montanha. Após contemplarmos a majestade temível do cume queimado do Sinai, uma questão prática e de imensa importância surge. Onde exatamente ficou a nação de Israel? A história da Bíblia não fala de um pequeno grupo, mas de uma nação inteira. O livro de Êxodo 12:37 menciona 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças, o que nos leva a uma estimativa conservadora de mais de 2 milhões de pessoas, junto com seus rebanhos. Agora, pense na logística de um acampamento no deserto para essa multidão. Eles precisariam de um espaço gigantesco para armar suas tendas, organizar as 12 tribos de Israel e viver por mais de um ano, tempo que permaneceram aos pés do Monte Sinai. O local tradicionalmente apontado na península do Sinai, no Egito, simplesmente não possui uma planície com essa capacidade, o que sempre foi um grande argumento usado por céticos para desacreditar o relato bíblico. Se não havia lugar para o povo, como a história poderia ser real? É aqui que a localização de Jebel al-Lawz se torna ainda mais convincente. Ao pé desta montanha, na Arábia Saudita, estende-se uma planície colossal, com uma área de milhares de acres, espaço
mais do que suficiente para acomodar confortavelmente milhões de pessoas e seus animais. As imagens de satélite e as explorações em terra são inequívocas. O espaço físico para o grande acampamento no deserto existe, exatamente como a narrativa bíblica exigiria. E mais, a arqueologia bíblica tem encontrado ali vestígios fascinantes que sugerem uma ocupação em larga escala. Foram identificados grandes círculos de pedra que podem ter sido as bases para as tendas, currais de pedra para os rebanhos e até mesmo vestígios do que parecem ser poços, cruciais para a sobrevivência. Essas evidências arqueológicas são um testemunho silencioso da vida diária do povo hebreu enquanto Moisés recebia a lei de Deus. Esta descoberta é uma revelação divina sobre o cuidado e a providência de Deus. Ele não é um Deus de confusão, mas de ordem. Ele não guiou seu povo a um beco sem saída, mas a um lugar preparado, onde poderiam viver e se organizar como nação. A existência dessa planície vasta é uma resposta direta aos críticos e um bálsamo para a nossa fé. Mostra que os detalhes da palavra de Deus são precisos e confiáveis. Assim como Deus preparou um lugar para Israel, Ele prepara o caminho para cada um de nós em nossas jornadas, providenciando o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Ele é um Deus de detalhes, e um desses detalhes, uma ordem específica dada a Moisés, foi a de estabelecer uma fronteira sagrada, um limite que ninguém poderia ultrapassar, o que nos leva à próxima evidência notável encontrada neste local. Dentro da vasta planície do acampamento no deserto, Deus deu a Moisés uma instrução muito clara e solene, um mandamento que era uma questão de vida ou morte. Em Êxodo 19:12, a ordem divina ressoa com uma seriedade absoluta. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte e de tocar o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Essa não era uma sugestão. Era uma fronteira intransponível entre a santidade de Deus e a condição humana. A presença de Deus, que se manifestava em fogo e glória no Monte Sinai, era tão pura e poderosa que nada impuro poderia sobreviver em sua proximidade imediata. Esses limites não eram para aprisionar o povo, mas para protegê-lo e ensiná-lo sobre um conceito fundamental: a santidade, a separação para um propósito sagrado. O que a arqueologia bíblica encontrou no sopé do Jebel al-Lawz? Exatamente o que seria de esperar após ler essa passagem. Em uma distância consistente da base da montanha, pesquisadores documentaram fileiras de pedras empilhadas que formam um perímetro claro, uma demarcação. Não são formações naturais, são barreiras baixas, mas deliberadas, que se estendem por longas distâncias, cercando a área sagrada. Parecem precisamente ser os limites que Moisés foi ordenado a estabelecer. Ver essas pedras alinhadas, ainda hoje, depois de milênios, é uma das mais detalhadas e específicas evidências arqueológicas que conectam Jebel al-Lawz com a história da Bíblia. É como ver a concretização de um versículo bíblico bem diante dos nossos olhos, um testemunho duradouro da obediência a uma ordem divina. Essa descoberta é uma profunda revelação divina sobre a necessidade de reverência em nossa caminhada com Deus. Hoje, graças ao sacrifício de Cristo na cruz, o véu se rasgou e temos livre acesso à presença do Pai, como lemos em Hebreus. Não há mais uma barreira física nos separando dele. No entanto, a santidade de Deus não mudou. Esses limites de pedra no deserto da Arábia Saudita nos servem como um lembrete. Devemos nos aproximar de Deus com ousadia, sim, mas nunca com banalidade. A lição é sobre ter limites em nossas próprias vidas, separando o que é sagrado do que é profano, para proteger nossa comunhão com Ele. E falando em limites, é irônico e significativo que hoje existam outras barreiras ao redor desta montanha. Barreiras modernas de arame farpado e guardas, o que nos leva a questionar:
O que está sendo protegido ali com tanto zelo? É fascinante e ao mesmo tempo intrigante que os antigos limites estabelecidos por Moisés tenham sido substituídos por barreiras modernas. Todas essas incríveis evidências arqueológicas que apontam para Jebel al-Lawz como a verdadeira localização do Monte Sinai estão situadas em uma área da Arábia Saudita que é hoje extremamente restrita. O local foi declarado um sítio arqueológico pelo governo, mas paradoxalmente, em vez de abri-lo para estudos internacionais, eles o cercaram. Imagens e relatos de quem conseguiu chegar perto mostram cercas de arame farpado, placas de advertência e postos de guarda vigiando a área 24 horas por dia. Isso nos obriga a perguntar: por quê? Se fosse apenas uma montanha comum, por que tanto sigilo? O esforço para manter as pessoas afastadas apenas alimenta a suspeita de que ali se encontram alguns dos maiores segredos da Bíblia, esperando para serem plenamente revelados. A história da pesquisa moderna em Jebel al-Lawz é repleta de dificuldades e mistério. Pesquisadores e exploradores que se aventuraram na região relatam terem sido detidos por autoridades, interrogados e, em muitos casos, tiveram suas câmeras, fitas e anotações confiscadas. Por anos, quem tentasse ver a área por imagens de satélite encontrava uma resolução estranhamente baixa ou borrada, uma técnica frequentemente usada para esconder instalações militares ou locais sensíveis. Por que o governo saudita se esforçaria tanto para suprimir a pesquisa e a divulgação sobre este local? A tentativa de controlar a informação sugere que eles sabem da importância do que está ali. A arqueologia bíblica neste local é uma arqueologia proibida, o que a torna ainda mais preciosa. Cada foto vazada, cada relato de testemunha ocular se torna uma peça de um quebra-cabeça que o mundo não deveria ver. Podemos ver nisso uma dimensão espiritual. Talvez essa restrição toda faça parte do tempo soberano de Deus. O profeta Daniel foi instruído a selar as palavras de uma profecia até ao tempo do fim. Daniel 12:4. Pode ser que Deus tenha permitido essa proteção para preservar o local da exploração indiscriminada e do turismo religioso predatório até que chegasse a geração que ele escolheu para receber esta revelação divina. Com a tecnologia de hoje, esses segredos estão vindo à tona de qualquer maneira, e a tentativa de ocultá-los apenas confirma sua importância. É uma batalha entre o sigilo humano e a revelação divina. E essa tensão nos leva a refletir sobre as ondas de choque que a confirmação oficial deste local causaria em todo o mundo, tanto na fé quanto na geopolítica. Vamos parar por um momento e apenas imaginar. E se amanhã o mundo inteiro reconhecesse oficialmente que Jebel al-Lawz é de fato o verdadeiro Monte Sinai? As implicações seriam monumentais, abalando os alicerces da história, da arqueologia e da teologia como as conhecemos. Livros de história teriam que ser reescritos, mapas que traçam a rota do Êxodo teriam que ser redesenhados. A confirmação de a verdadeira localização do Monte Sinai na Arábia Saudita validaria a história da Bíblia de uma forma tão poderosa que muitos argumentos céticos, baseados na falta de provas no local tradicional, simplesmente desmoronariam. A arqueologia bíblica seria elevada a um novo patamar, provando que os relatos que muitos consideram mitos são, na verdade, registros históricos de eventos que aconteceram em locais geográficos reais e identificáveis. Pense agora nas consequências geopolíticas e religiosas. O turismo religioso em torno do local tradicional no Egito seria profundamente impactado. Milhões de peregrinos cristãos e judeus e turistas de todo o mundo teriam um novo destino sagrado, um localizado no coração de um reino islâmico. Para os cristãos e judeus, ter a prova física irrefutável de um dos eventos mais fundamentais de sua fé seria um fortalecimento espiritual sem precedentes. Para o Islã,
que também venera profundamente o profeta Moisés, conhecido como Musa no Alcorão. A confirmação de um local tão sagrado em seu território teria um significado imenso. Esta descoberta tem o potencial de ser um poderoso ponto de convergência para as três grandes religiões abraâmicas, provando que seus textos sagrados partem de uma mesma história real. Mas para além de tudo isso, qual é a implicação para você, para a sua fé pessoal? Ver essas evidências arqueológicas, a rocha, o altar, os pilares, o cume queimado do Sinai. Não se trata de precisar de provas para crer, mas de se alegrar com a graça de Deus que nos permite ver. É uma revelação divina que ancora nossa fé na realidade. A nossa crença não está suspensa no ar em contos de fadas. Ela está firmada em um Deus que agiu na história, que deixou pegadas, que marcou a própria pedra com sua presença. Essa descoberta é um convite para aprofundar nossa convicção e confiança na palavra de Deus. E talvez a vinda à luz de todos esses segredos da Bíblia em nossa geração não seja uma coincidência, mas sim um sinal, um prenúncio profético de que Deus está preparando o mundo para algo ainda maior. Por que agora? Porque depois de mais de 3 milênios, todas essas evidências sobre a verdadeira localização do Monte Sinai estão vindo à tona com tanta força. A resposta pode estar na própria natureza da profecia bíblica. A Bíblia ensina que Deus tem um tempo para tudo, um tempo para ocultar e um tempo para revelar. Em Lucas 12:2, Jesus nos assegura: porque não há coisa encoberta que não haja de manifestar-se, nem oculta que não haja de saber-se. O fato de que a tecnologia moderna, satélites, GPS, internet, está sendo a ferramenta para descortinar esses segredos da Bíblia não é uma coincidência. É provável que estejamos vivendo em um tempo profético, uma era em que Deus determinou que o conhecimento sobre a veracidade de sua palavra deveria aumentar, para fortalecer a fé do seu povo e servir como um testemunho para o mundo. Muitos estudiosos da Bíblia veem o surgimento dessas evidências arqueológicas como um cumprimento da profecia bíblica sobre os últimos dias. O profeta Daniel 12:4 foi informado de que no tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Esta explosão de conhecimento não é apenas científica, mas também espiritual. É como se Deus estivesse colocando diante da nossa geração um banquete de provas, confirmando a história da Bíblia de maneira irrefutável. A descoberta de Jebel al-Lawz, com o cume queimado do Sinai, a rocha de Horebe, o altar do bezerro de ouro, tudo isso junto forma uma poderosa revelação divina, um sinal dos tempos. É um chamado de Deus para despertarmos, para percebermos que a história da salvação está se movendo em direção ao seu clímax. O que fazemos, então, com essa revelação? Podemos tratá-la como uma mera curiosidade histórica, ou podemos reconhecê-la pelo que ela é, um presente de Deus para a nossa geração. Esta não é uma informação para inflar nosso intelecto, mas para incendiar nosso espírito. É um chamado à vigilância, ao arrependimento e a um relacionamento mais profundo com o Deus que não apenas escreveu a história, mas que a está conduzindo ao seu grandioso final. Ao olhar para Jebel al-Lawz, não vemos apenas pedras e areia. Vemos o cumprimento de uma promessa, a mão de Deus se movendo através dos séculos e um convite para estarmos atentos, pois o rei está voltando. A jornada pelo deserto da Arábia Saudita nos leva finalmente à certeza de que a palavra de Deus é verdadeira, viva e se cumpre diante de nossos próprios olhos. Depois de ver todas essas evidências, a pergunta que fica é: qual delas mais abalou a sua fé? Foi a rocha partida, o cume queimado ou o fato de tudo estar sendo mantido em segredo? Deixe sua opinião sincera aqui nos comentários, pois a sua experiência enriquece nossa comunidade. Se esta revelação tocou o seu espírito e você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora no canal e ative o sininho
para não perder os próximos segredos que Deus está nos permitindo desvendar. E não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo, pois ele é a continuação perfeita para esta jornada de fé e descoberta. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Aqui é o seu irmão do canal Visão Profética.